Bom dia, bom dia. Vamos para a nossa oitava mentoria, né? Já estamos aí no mês de novembro, rumo ao finalzinho já da trilha. O segundo semestre passa bem rápido, né? Quando a gente vê, já o ano está acabando. Hoje vamos falar de mais um conceito do CSS, que é o Flexbox. Acredito que na trilha 1, a gente falou do Flexbox lá na trilha 1, só que eu acredito que muitas pessoas não usaram, né? Até porque são iniciantes, estavam iniciando, não acredito que também não ficava muito clara a questão de o que que é um display, né? O que que é o display block, o display inline block, o display flex, display grid. As displays são a forma que os elementos vão se posicionar, né? São recursos que a gente tem para posicionar elementos lá no navegador, né? Lá no nosso site. Então, devido às limitações de float position, principalmente em relação à responsividade, né, position, z-index, posicionamento absoluto, posicionamento relativo, né, ainda a gente usa, né, até na mentoria que vem a gente vai falar um pouquinho sobre eles, só que eles tinham problemas de responsividade, né, a gente não conseguia deixar com aquelas propriedades, os elementos responsivos, né, a gente não conseguia lidar hum, por não por não saber, né, mas pela forma que foi idealizada aquela propriedade, a gente não tinha muito o que fazer, né, em relação à responsividade. Então, pensando nisso, né, surgiram o Flexbox e o Grid. O Flex é um display flexível, né, como o próprio nome já diz. Então, a ferramenta Flexbox foi criada para tornar tarefas de posicionamento mais simples e funcionais. Até depois que a gente aprende o Flex, né, e o Grid, a gente fica pensando, ai meu Deus, como tudo ficou mais fácil, né? Porque assim, já estão pensando, né, em novas técnicas de posicionamento para facilitar ainda mais, né? Porque a ideia hoje em dia não é que a gente perca tempo, né, e tenha dificuldades. O pessoal aí que está criando já está pensando nessa facilidade, né, de como deixar as coisas mais simples na hora de criar. Então, algumas tarefas que consideramos básicas em um layout, como centralização vertical de um elemento filho com relação a um elemento pai, ou fazer com que elementos filhos ocupem a mesma quantidade de espaço, ou colunas terem o mesmo tamanho, independente da quantidade de conteúdo interno, era quase impossível ou muito trabalhosa, né? Quando o CSS começou. E aí surgiu o Flexbox. A gente tem 5 propriedades que, digamos assim, seriam as principais do Flex. Claro que ali na documentação, né, existem outras propriedades, várias outras propriedades que a gente pode usar combinando, né? A gente pode fazer combinações de propriedade com o display flex. No momento que eu já digo que um elemento vai ter o display flex, eu já ativo a possibilidade de usar essas propriedades. Se eu usar um align items, por exemplo, sem ter dito que o elemento, que o container, né, ou que o elemento tem o display flex, eu não vou conseguir usar a propriedade, ela não vai ser reconhecida. Então, eu preciso dizer primeiro, né, que o display é flex, para depois usar as propriedades. Então, o princípio base do Flexbox é tornar os layouts flexíveis e intuitivos. Para conseguir isso, ele permite que os containers decidam por si mesmos como distribuir seus filhos de forma uniforme, incluindo seu tamanho e espaço entre eles. Então, temos divs coloridas de vários tamanhos, dentro de vários tamanhos. Colocamos dentro de uma div container cinza, né, que seria essa de fora aqui. E a partir de agora, cada div foi setada como padrão para display block. Assim, cada quadrado ocupa toda a largura de sua linha. Então, só para relembrar, né, o display block, ele vai deixar os elementos um em cima do outro, ou olhando de cima para baixo, né, um embaixo do outro, por padrão, né? Por padrão, se eu não colocar display nenhum, o display vai ser block.
E aí, para começar com o Flexbox, precisamos colocar o container em um container flex. Então, aqui eu tenho um container, né, que é essa parte cinza, e dentro deste container eu tenho 4 divs, uma de cada cor e de tamanhos diferentes. Por padrão, se eu não falar que esse container tem o display flex, ele vai assumir o display block. No momento que eu digo que esse container é um display flex, essas divs já vão ser colocadas na horizontal, por padrão. Né? Então, agora podemos começar a posicioná-los nesse contexto com muito menos dificuldades do que com o CSS tradicional. A diferença do Flex para o Grid, a gente vai falar do Grid também, é que o Flex ele vai trabalhar com as propriedades na horizontal ou na vertical, um de cada vez. Ele não consegue posicionar os elementos na horizontal e na vertical ao mesmo tempo. Quem faz isso é o Grid. Né? Com o Flex, ou a gente trabalha no eixo horizontal ou no eixo vertical. Então, eu consegui esses GIFs, né, que a gente consegue visualizar melhor. Então, no momento que eu digo que o container é flex, os elementos, né, os filhos, já vão ser posicionados um ao lado do outro. A propriedade Flex Direction, né, como eu estava falando, um Flexbox Container tem 2 eixos, um eixo principal e um eixo transversal, que por padrão aparecem assim. Então, por isso que, pelo fato de ter esses 2 eixos, eu consigo trabalhar ou na horizontal ou na vertical, né? Nada me impede que no meu site eu tenha um container com display flex, 2 containers com display flex, e um eu alinhar de forma horizontal e o outro eu alinhar de forma vertical. Mas o mesmo eu não consigo aplicar as duas propriedades. Passei. Então, por padrão, os itens são dispostos ao longo do eixo principal da esquerda para a direita. No momento que eu digo que um elemento é flex, ele vai ficar na horizontal. Essa é a razão pela qual seus quadrados são, por padrão, colocados em uma linha horizontal quando você aplica o display flex. A flex direction, né, no entanto, faz rotacionar o eixo principal. Então, tem um container com display flex, no primeiro momento eles vão ficar na horizontal, e aí eu consigo usar as outras propriedades, né? Aí, nesse exemplo aqui, eu estou dizendo que a minha direção, eu quero que a direção dos meus elementos seja a coluna. Então, os elementos que estavam na horizontal vão se posicionar com o column, tá? Em formato de coluna. Há uma importante distinção a fazer aqui. O Flex Direction Column não alinha os quadrados no eixo transversal, em vez do eixo principal. Faz o próprio eixo principal ir de horizontal para vertical. Então, um par de outras opções, né, por isso que eu falei que a gente pode combinar, né, propriedades, a gente pode usar outras, né, junto em pares. Ou mais de pares, né, mais de uma. Por exemplo, aqui eu estou usando a direção de coluna, e também estou usando a linha reversa, ou column reversa. Então, posso usar, se eu estivesse na linha, né, eu poderia inverter a linha, e na coluna aqui eu também estou invertendo a coluna. Depois o Justify Content. Ele controla como se alinha itens no eixo principal. Então, pensem aí naquele menu que a gente coloca lá no site, né, que a gente quer deixar ele lá no canto da página, né, no canto direito. Quero que esse menu também tenha um espacinho entre os elementos, né, que eles não fiquem colados. Então, tenho várias propriedades que o Flex já vai me solucionar, né? Diferente se eu usasse uma lista, por exemplo, os LIs, né? Se eu usar os LIs sem o Display Flex, eu vou ter que fazer todo uma configuração ali, né, para deixar eles na horizontal, para deixar eles com espaços. Então, pensando nisso, né, olha como o Flex facilita, né, esse trabalho. Então, aqui eu estou usando, aqui junto com o Display Flex, na direção linha,
eu estou justificando o conteúdo do container, né? E nessa opção de justificar, eu tenho as propriedades Flex Start, né? Aí vocês estão vendo aqui que vai trocando o nome, Flex End, o Center, o Space Between e o Space Around. O Space Around é bem parecido com o Space Between, só que ele deixa um pouco mais centralizado, né? Ele deixa os espaços mais uniformes, se a gente parar para olhar. Depois, lá no material que eu colocar no Moodle, vocês não vão conseguir ver os GIFs funcionando assim, né? Vocês vão ter que assistir a mentoria para poder observar que lá no PDF os GIFs, né, ficam inativos. Depois, a quarta propriedade, o Align Items. Então, como o Justify Content funciona ao longo do eixo principal, o Align Items se aplica ao eixo transversal. Temos 5 comandos, né, 5 propriedades para usar junto com Align Items, que é o Flex Start, o Flex End, o Center, o Stretch e o Baseline. Deixa ele começar de novo aqui. Então, o Start, que vai posicionar em cima, o End, que vai posicionar embaixo, o Center, no meio, o Stretch, ele estica, né, para tentar preencher todo o container, e o Baseline vai se alinhar ao texto que as divs têm, as divs, né, as divisões têm dentro dela. A linha conforme o conteúdo que elas têm dentro. Tá? Então, isso aqui também é muito útil, né, em algumas situações em que eu quero deixar centralizado, ou alinhado à esquerda, ou alinhado à direita. Né? E a quarta propriedade, vamos combinar o Justify Content e o Align Items. Então, eu também posso unir essas outras duas propriedades, né, e ver como a centralização funciona diferente para os comandos do Flex Direction. Então, aqui eu tenho a Flex Direction linha, estou justificando o container, ele está mudando mais rápido do que eu estou falando. E aí eu consigo centralinhar, alinhar os itens, né? Tanto em linha quanto tanto na horizontal quanto na vertical. Né? Às vezes tu fica, mas eu usei o flex, mas ele não está funcionando. Né? Não está fazendo o que eu gostaria que fizesse, mas talvez não esteja usando a combinação correta, né, de propriedades. O Align Self permite manipular manualmente o alinhamento de um elemento em particular. Né? Lembram? O Self, né? Align Self, se refere a um elemento ou mais de um. Ou o tratamento de cada elemento de forma particular, né? Então, permite manipular manualmente o alinhamento de um elemento em particular. É basicamente substituir o Align Items para um quadrado. Então, o Align Items, ele vai mexer em todos os elementos que estão dentro do container. O Align Self, ele mexe em cada um de forma específica. Então, todas as propriedades são as mesmas em que segue o Align Items do container. Então, aqui vamos aplicar o Align Self a 2 quadrados e para o restante, aplicamos o Align Items Center e Flex Direction Row. Então, como a configuração aqui no cantinho está só para os 2 primeiros elementos, olhem como eu posso manipular, né, um ou mais elementos de forma individual. Né? Todos aqui estão no mesmo container, só que nesse exemplo aqui eu estou manipulando somente o quadrado verde e o amarelo. Os demais estão centralizados. Então, com o Align Self eu consigo mexer em cada espacinho aí, né, de forma individual. As orientações vão estar lá também, né? Tem todo o conteúdo do Flex lá na plataforma, no material que eu vou disponibilizar para vocês. E para praticar esse conceito de Flex, eu vou deixar uma tarefa com entrega. Eu sei que eu estou devendo a correção das atividades que vocês já fizeram, mas eu quero ver se essa semana eu já consigo organizar isso, né? Consigo dar esse retorno para vocês das tarefas que vocês já enviaram, tá? Então, não se preocupem que
Eu só estou um pouco atrasada, mas eu vou corrigir tudo, tá? Eu vou olhar tudo. A tarefa que eu vou propor para vocês é vocês trabalharem com o display, simularem um, um layout de página, né? Só usando o Flex. E seria isso aqui. Então, vai ser um projetinho à parte do site de vocês, né? Só que, claro, fazendo essa tarefa, vocês podem dar uma olhada diferente no site de vocês, né? Será que aqueles posicionamentos que tu fez, será que não ficaria mais fácil usando o Flex? Porque o Flex, como ele é um display flexível, ele se adapta já a tamanhos de tela automaticamente. Aqui eu não usei nenhuma media query para tratar da questão da responsividade. Esse aumento e diminuição de tamanhos são próprios do display, certo? Só o display que está fazendo isso. Então, a ideia é vocês criarem, né, num projeto separado, para não mexer lá no site de vocês, né, para não bagunçar, esse layout aqui, um cabeçalho, um conteúdo principal com alguns itens dentro, um sidebar e um footer, tá? Então, essa fica a tarefinha da semana. Se vocês forem mexer no layout do site de vocês, vocês não, façam uma cópia, né? Até para não bagunçar o que vocês já fizeram. Se der certo, joia, né? Usa a versão 2, digamos assim. Porque quando a gente está criando projetos, a gente cria, né? Versão 1, versão 2, 3, e assim por diante. Então, se der certo, continua com a versão 2. Se não deu, né? Depois, com mais calma, se te desafia, né? E, e refaz o teu site usando o Flex. Claro que a gente vai ver o grid também, né? O grid facilita um pouco mais essas tarefas, mas também a gente usa o Flex dentro do grid, né? Nada nos impede de, dentro de um grid, usar também um display Flex para fazer combinações aí de posicionamentos, tá bem? E por hoje é isso. Então, a ideia dessa mentoria de hoje, né, é aplicar um pouco mais o display Flex. Não sei se vocês chegaram a olhar lá na trilha 1, né, mas eu sei que quando a gente está começando a aprender, até como o tempo é curto, né, esses conceitos são um pouco mais complicadinhos, né, de entender. Para algumas pessoas não, para outras sim, né, a gente também não pode generalizar. Mas a ideia, então, dessa mentoria hoje é vocês fixarem um pouco mais esse conhecimento aí. E a prática, né, fazer aquele exercício ali, porque é só com a prática que a gente vai aprender. A gente vai compreender vendo alguém falando, né? A gente vai compreender vendo aqueles GIFs ali, a propriedade realmente faz aquilo ali. Mas então, vai lá no teu código e faz aquela propriedade acontecer lá, no teu código, por exemplo, né? Ou em um outro projeto. Se a gente consegue fazer, aí sim a gente aprendeu e não só compreendeu, né? A gente tem essa questão, quando a gente está assistindo vídeos, né? De compreender, mas não entender realmente, né? A gente só entende realmente como funciona aplicando. Então, tem que ir lá e colocar a mão na massa, né? A mão no código, no caso, né? Para aprender, tá bem? E é isso. Tem alguma pergunta, Fernanda? Não, prof, tranquilo, Tá, concordo. tá. Aprender, ver, nossa, é fácil, vamos lá fazer. Na hora de colocar a mão no código mesmo, o cérebro frita. Daí a gente começa a se deparar com os probleminhas, né? E aí a gente só aprende como resolver, né? Como solucionar fazendo, tá bom? Tá bom, obrigada, prof. Tenha um Eu bom que dia. agradeço também. Obrigada pela participação aí. Beijo, boa semana. Beijo.